Oi, gente. Bom, a gente faz esses encontros aqui sempre tão informais, né? Sempre tão intimistas, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que nem todo mundo conhece a gente. Esses vídeos vão parar no YouTube depois, eles são aproveitados para disseminar um pouco da questão da causa animal abolicionista. E às vezes a gente se esquece que a gente não está dentro de casa, assim, informalmente, falando com as pessoas. Então, como eu ando combatendo essa ideia de familhinha que acha que tem intimidade suficiente para ser mal educado com o outro, para ser displicente com o outro, então eu vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar para quem está chegando agora e não conhece o meu trabalho. Meu nome é Nana Índigo e eu tenho um trabalho artista, filosófico, em torno da causa abolicionista em defesa dos direitos animais. A gente se encontra de vez em quando em horários aleatórios, em momentos aleatórios, para conversar e agregar algumas discussões, descortinar algumas coisas dentro desse cenário que é a defesa animal. E a gente estava sem se encontrar já há alguns dias, motivo que sempre me aflige um pouco, porque eu acho importante que a gente mantenha esse fluxo sem perder. E eu tenho os meus dilemas, são muitos, acho que de vez em quando parece um pouco exacerbado até, mas esse é o efeito colateral do artista, né, gente? Se eu fosse engenheira, provavelmente eu teria outras características, estaria preocupada com algum tipo de cálculo, de precisão, de força estrutural. Se eu fosse advogada, talvez eu estivesse com o olhar mais voltado, mais inclinado para as questões do direito. E como eu sou artista eu acabo sendo mais suscetível, mais vulnerável aos afetos emocionais. Mas isso é um efeito colateral que eu não posso querer rechaçar, ficar só com a parte agradável, com a parte leve. É um efeito colateral que faz parte do fato de que as coisas afetam os artistas para que eles consigam transformar aquilo em alguma obra que posteriormente afete e sensibilize outras pessoas. Isso na causa animal me parece que é um elemento interessante também. E aí eu coloquei aqui como tema para a gente uma coisa que tem sido pauta das minhas percepções, né? A minha ideia aqui não é de modo algum postular nada, ditar nenhum tipo de regra, não é nada disso. A ideia aqui é expressar a percepção que nós artistas temos, mais precisamente eu e o meu filho, meu marido, que nós temos aqui enquanto criamos algo na luta abolicionista, e compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, convidando todo mundo sempre a agregar algo, a discutir algo e a gente colocar isso dentro da vida prática da gente. Essa é a ideia. Então hoje eu somei assim alguns pontos, espero que não me escape as coisas mais importantes, mas eu somei alguns pontos que tem sido uma pauta recorrente por aqui, que é essa postura que nós estamos vivendo dentro das comunicações. Então assim, a gente fala de todos os assuntos que a gente alcança ou que vem à tona, sempre colocando como bússola a questão animalista, sempre colocando como bússola a proteção, a defesa dos direitos animais, a libertação propriamente dita dos animais. E tudo que acontece no mundo, de alguma maneira, reflete uns nos outros, reflete de fato na nossa vida e em como as coisas estão, em como as revoluções estão acontecendo, né? As grandes mudanças, porque a gente não vive numa estagnação. É necessário que a gente evolua. O ser humano tem evoluído do ponto de vista tecnológico e em mais nada. Assim, pelo menos não de uma maneira visível, de uma maneira contundente. Todas as outras evoluções têm acontecido empurradas com a barriga ou puxadas, impelidas por uma minoria, enquanto a massa fica sempre flutuando nas ondas das coisas vigentes, das escolhas que elas não fizeram. Por isso, inclusive, eu tive razões
para além disso, mas grandes razões para mudar o meu sobrenome. E eu assino formalmente agora todas as minhas obras como Nana Índigo, porque eu acho fundamental que a gente aprenda a se desapegar de determinadas coisas, alijar a carga para conseguir caminhar em direção a algo numa jornada tão complexa que é a revolução das coisas, né? Então, o que tem desacomodado a gente? Eu recebi muitos inbox, muita gente comentando sobre algumas coisas que eu tenho postado, e as pessoas têm dito, Nana, olha, fala um pouco mais sobre isso, sobre aquilo que você estava expressando aí nas suas postagens. Esse surto de adolescência que nos abate a todos, né? Independente, inclusive, das sociedades. Eu tenho sentido isso nos passeios que eu tenho feito, não apenas nas redes sociais, evidentemente, eu não vou pautar todas as percepções que eu tenho numa expressão que é limitada, né? Nós temos outros lugares para retirar referências. E eu tenho percebido que as pessoas têm se comportado como adultos postergados, né? Como adultos adiados. E encalhamos na adolescência. O que foi que aconteceu com a gente? O que foi que deu na gente para a gente se portar, de repente, como um bando de adolescentes? As crianças não querem ser crianças, porque ser criança é chato para eles. Ser criança é não ter autoridade, né? É não ter autonomia, é não ter determinados prazeres. Então eles querem ser adolescentes. Então você pega uma criança com 6 anos e ela está querendo ser adolescente, ela tem um comportamento extremamente adolescente. Então as pessoas falam, não, porque agora está tudo muito mais, está todo mundo muito à frente. Não, porque daí a gente vê senhoras, senhores, né, de 50 anos e até mais com comportamentos adolescentes. E aí o que eu quero dizer com isso? Calma. Antes de tudo, é necessário que a gente pontue cada coisinha, porque senão vai vir a tropa de choque dos advogados do diabo. Aliás, esses dias eu formulei uma frase e eu coloquei assim: defenda algo, proteste sobre algo com convicção e veemência e descubra quantos advogados o diabo tem, porque são inúmeros. Aí já começa, mas você tá falando de quem? Mas você falou por quê? Mas por quê? Você tá dando indireta pra quem? Mas não é bem assim. Mas você está generalizando, porque não é assim que acontece. Não, mas aí vem aquela nuvem de bagulhos, né? Como se fosse aquele ciclone, assim, dos desenhos animados, onde gira cadeira, banheira, geladeira, tudo gira dentro. Então, quando se fala alguma coisa, se expressa, lá vem aquela descarga gigantesca de um caminhão de bagulhos pra gente poder ficar, não foi isso que eu quis dizer, tira isso daqui, não, mas isso daqui não tá incluso, sai daqui, faça de lá. E aí, quando você se dá conta que começou a elucidar pra poder expressar aquilo que você começou antes, cadê todo mundo? Foi embora fazer outra coisa e achar outro post curto para protestar. A gente tem visto um comportamento. Aí o que eu quero dizer então com adolescência? Eu estou pegando aqueles traços mais marcantes da adolescência, que são o quê? A irreverência vazia, né? Por que você é irreverente? Você está protestando contra alguma coisa? Não, eu sou irreverente porque eu não quero obedecer ninguém mesmo. Ah, entendi. Aí tem um melindre muito próprio da adolescência, que é aquela coisa de, ai, você me magoou. Nossa, eu não tenho tempo para entender as tuas razões, porque eu estou sentindo tanto, porque está doendo, porque está machucando, eu estou no meu tempo. Aí, outra coisa, é aquela total falta de compromisso. Olha aqui, o que vocês estão vendo? Esse gritinho, esse cantinho. Hoje, a demanda animal da live é o Guilherme, que está em treinamento para voltar para a natureza e que não está muito afim. Parece que ele está realmente gostando de ficar em casa, que não é para gostar. Mas isso também é uma coisa muito própria dos humanos adolescentes. Eles querem um salvo-conduto.
Essa carteirinha que os adolescentes ganham para serem mal educados, para desprezar as pessoas, para não ter compromisso com nada, para reclamar de tudo, para ignorar as pessoas. Essa carteirinha que, olha, eu não estou generalizando, tá? Mas eu tive várias experiências que boa parte dos psicólogos dão para os adolescentes. Ela devastou com a nossa capacidade de ser adultos no melhor do termo. Então agora é assim, o adolescente ele tem uma carteirinha. Ele pode entrar onde ele quiser, é só ele dizer que ele é adolescente. Vai vir tente educar o seu filho adolescente e deixe isso claro para as pessoas, para você ver o que vai acontecer com você. Nem se trata de gente que vai fazer, que quer o mal, não. Inclusive, eu quero agradecer a qualquer pessoa que se posicione me falando, dando algum tipo de sugestão e de palpite quando eu expresso o meu modo de educar meus filhos, porque isso sempre me leva a ponderar, a refletir. Mas é assim, se tu fizer qualquer coisa com um adolescente, ai, é a idade, e daí? E daí que é a idade? A gente já sabe, a gente entendeu que eles ficam, nós ficamos, né, quando estamos na adolescência, nós temos uma descarga de hormônio, turva um pouco o pensamento, a gente fica meio perdido, meio irritadiço, com alguns conflitos muito tensos, mas não vai receber carteirinha para fazer merda, não vai, porque eu, pelo menos da minha parte, com os meus dois, eu não dou. Vão fazer merda assim mesmo? Provavelmente, mas não com a minha assinatura. Inclusive, eu tenho tentado demolir toda essa ideia de familhinha do Remi. Sabe aquela familhinha que tira fotinho, que se encontra no Natal, na Páscoa, no aniversário de mamãe, no Dia das Mães, no Dia dos Pais? Então, essa familhinha, eu tenho demolido ela. Nem tô falando desconstruir, porque toda palavra que vira moda vira também uma bosta e a gente é obrigado a conviver com um negócio chato pra caramba, que aí as pessoas começam a repetir como se fosse um carimbo, assim, e aí ela perde a consistência. Mas eu não gosto mesmo. Tanto não gosto que aqui talvez não dê pra vocês lerem, porque as lives são feitas em selfie e aí fica tudo virado, mas assim, eu fiz questão de colocar um bilhete que diz assim: isso aqui não é uma familhinha do Remi, é um grupo de náufragos no samsara. Samsara é um termo da filosofia budista para falar que o mundo é um mar de sofrimentos, né, de renascimento, sofrimento e morte e tal. Mas por que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu tô conclamando as pessoas... do dia. Porque eu tô conclamando as pessoas a odiarem suas famílias? Não, claro que não. Não tem razão para isso. A ideia não é a gente perder o respeito pelas estruturas sociais e muito menos aquelas onde nós somos gerados e educados, né? Os núcleos, as células da sociedade, que são as famílias. É a gente parar de usar isso como extensão do nosso ego. É parar de falar a minha mãe, o meu pai, o meu filho. Porque é este tipo de pensamento que é um ego expandido. Então a pessoa, em vez de ter só o ego dela, que já é grande bastante, ela também passa a ter o ego de uma família toda. Então é mãe, papai, mamãe e titio, titia, filhinho. Isso é insuportável, não agrega para a causa animal nem para nenhuma outra luta. Porque as pessoas se portam assim de uma maneira automática já. Então todo mundo quer ser adolescente. A causa animal está cheia de gente com o humor próprio da adolescência. Ou seja, o mau humor misturado com a ironia, o sarcasmo, um tipo de sarcasmo nada saudável, né? É um sarcasmo beligerante, extremamente ácido, corrosivo e que não me parece, daqui de onde eu olho, que agregue. Eu não tenho notado isso mesmo. E aí a gente vê um comportamento de falta de compromisso, um comportamento desconfiado, um comportamento individualista que é muito próprio da adolescência.
Os adolescentes, eles se comportam assim cada vez mais, porque quando a gente era menino, eu não quero parecer aquelas velhas chatas que fica, ai, no meu tempo não era assim, ai, no meu tempo as pessoas respeitavam muito mais, porque também não é verdade, e a gente precisa caminhar. É importante que a gente olhe e fale assim, olha, quando eu estava na adolescência, a gente tinha tal coisa que era super legal e outra que não era super legal. Agora a gente está com outra coisa nos tempos em que os meus filhos, sobrinhos, netos são adolescentes. Então agora nós estamos precisando trabalhar tal coisa. Não é, a minha intenção não é vir aqui dizer que tudo tá uma merda, que antes que era ótimo, claro que não. Evolução é sair do antes, é aceitar o moderno, é aceitar, mas assim, tem que melhorar, né, gente? Porque o tempo sozinho, ele só traz mesmo ruga, né? Artrite, artrose, cabelo branco, chatice, saudade, perda, bastante perda. Isso é que o tempo sozinho traz. A gente precisa dar uma forcinha para que as mudanças que o tempo pode maturar, elas sejam mudanças proveitosas para o coletivo. Proveitosas para o coletivo, por que eu digo isso? Porque o coletivo, que é aquilo que vai além da nossa individualidade, ele é aquilo que fica, é o legado. Porque a individualidade passa, a gente morre, a gente realmente morre. Não tem assim, eu não conheço ninguém até hoje que não tenha morrido, né? E que tenha atravessado aí séculos e milênios. Então, se o individual morre, a grande sacada do coletivo é que é o que fica, é o legado, é o que fica para o próximo, é o bastãozinho que a gente passa. Agora, como é que a gente passa bastõezinhos se a gente não sai da adolescência? A gente não passa, quando passa, deixa cair de qualquer jeito ou taca na cara do outro, e ele vem todo torto, né? Ele vem todo troncho. Normalmente um bastão passado de uma maneira adolescente é aquele bastão que vem com sangue, suor e lágrimas e ele é indeciso, ele não sabe se ele vai, se ele fica. E isso está acontecendo com todo mundo, com todos nós. Alguns de nós percebem, dos que percebem, poucos realmente querem refletir a respeito, dos poucos que refletem a respeito, poucos estão dispostos a renunciar aos seus confortos para levar isso adiante, aos conflitos que isso gera para levar isso adiante. Então, sobra pouquíssimos de nós para realmente fazer essa revolução sem se deixar derrubar por esses tropeços. Muitas vezes eu acho que a gente falhou, eu tenho a impressão que a gente falhou mesmo. Falhou na missão de fazer a revolução que já era para estar aí vigorando. E a gente está falando agora, sabe, com efeito retardado. Hoje é dia dos animais de laboratório. Os animais de laboratório padecem de um massacre inominável, porque é tortura com requintes de crueldade. Olhos sangrando, cânceres, tumores, todas as mazelas que você puder imaginar acontecem nos laboratórios, né? Porque é um verdadeiro Dr. Frankenstein mexendo nos bichos com aquela postura de que não está acontecendo nada. Me lembro até hoje de uma fatídica aula que eu tive na faculdade de biomedicina no laboratório, onde um sapo estava sendo sacrificado. Era um sapo para cada grupo, tá, gente? Então eram muitos sapos que vinham dos biotérios, que são lugares onde criam animais para serem cobaias. E a professora de genética enfiou uma haste de metal desse tamanho assim na medula espinhal do sapo. Ele esperneava e urinava. E aí ela falava assim, é assim mesmo, ele está expelindo a urina. Expelindo a urina? Ele está se mijando de dor. E a gente é levado a olhar para isso com uma naturalidade, com uma dessensibilização, que depois até eu conseguir reunir meus cacos, reunir minha consciência para avaliar esse ato como algo monstruoso, eu levei anos. Dá para entender?
que a gente está vivendo num momento em que as coisas são urgentes e em vez delas acontecerem no fluxo, no ritmo necessário de quem vai socorrer uma vida num risco de morte, existe uma pressão no sentido contrário, tipo assim, não se mostre, não vem chorar agora, que se você chorar aqui no meio do laboratório, você vai estar dando uma demonstração de antiprofissionalismo. Você não é capaz de curar pessoas. Como é que você quer curar pessoas se você chora na hora de fazer um experimento com um sapo que está fazendo xixi de dor? E a professora está lá dizendo, ele está expelindo a urina, é assim mesmo. Com aquele olho de quem fala assim, ai de ti se tu chorar. São anos sozinha, para me recuperar, catar os pedaços, catar os cacos e falar, não, eu tenho obrigação de ser sensível a isso, isso aqui é uma vida. Ele tinha filhinhos, ele acasalava, ele dormia, ele buscava um lugar mais adequado para ele ficar. Isso não tem cabimento. E aí, é assim, eu tenho uma amiga que é biomédica e ela fala assim, não, é assim mesmo, cada produto, cada remédio, cada produto de beleza, cada produto de limpeza que precisa submeter animais de laboratório a testes para que ele possa dizer testado dermatologicamente, não é uma vez que eles fazem os experimentos, são vários e vários e vários e vários e vários e vários. Ratos, eu também passei por essa aula. O rato é aberto, aí ele fica amarrado numa placa de Petri, daí pega o coração dele, fisga no anzol, o anzol vai passando com uma pena num tubo que é todo esfumaçado e ele vai fazendo um cardiograma. Desse aí você vai pingando uma substância no coração do ratinho, aí ele vai, bate, para em sístole ou para em diástole. E pra que isso? Pra merda nenhuma, para nada, para criar um bando de psicopatas que depois saem da aula se achando os detentores da vida e da morte. É para isso que é feito. Esse experimento é inútil, é estúpido e eu posso falar porque eu fiz. Eu passei por lá. Ele não serve para bosta nenhuma. Ele serve para deixar um bando de alunos que não sabe fazer o ó com o fundo do copo metido a dono do mundo. Dono, Deus, complexo de Deus. Eu tenho poder sobre a vida e a morte. É isso que se impinge numa cabeça psicopata de um estudante de 20 anos que está na faculdade lá abrindo um animal para fazer tudo isso. Para nada, é para nada mesmo. E é isso que a gente está vivendo. Agora, o que acontece? Todo mundo quer ser adolescente agora. Todo mundo quer ser adolescente. Por quê? Porque a gente ganha um brinquedão chamado internet. Eu tô com 50, 60 anos. Eu tô com 60 anos, gente, mas olha... eu tô com uma loucura de poder postar coisa na internet, ter perfil falso... fake, xingar as pessoas, mandar se fuder, ai que delícia, eu tô com 60 anos, mas eu me sinto remoçada, porque eu sei mexer no meu celular, no meu Android, no meu iPad, no meu iPhone, e aí é tão legal. É isso que deu em todo mundo, a gente tá louco, a gente pirou na batata, literalmente. Aí todo mundo começa a ver os youtubers lá, né? Assim, eu adoro esses nossos vídeos toscos aqui que eu sempre falo e reafirmo. Qual é a vantagem de você fazer um vídeo live onde teu celular despenca, cai no meio da mesa, tá apoiado em 2 almofadas, o áudio tá ruim, o vídeo tá pior ainda? Por que é ótimo isso? Porque ele me avisa todos os dias que o que eu preciso falar é mais importante do que eu. Todo tempo precisa. Mas assim, aderir aos modismos de termos, aos modismos de posturas, é gostoso. Por quê? Porque é divertido, porque é leve. E aí a gente perdeu o pé da diversão e tudo virou playground.
Com esse brinquedão que a gente ganhou, adultos ganharam, ficou uma delícia. Porque a gente pode gravar tudo na cozinha, no banheiro, todo mundo pode tirar foto pelado, mandar pro outro, xingar, postar foto do outro pelado, pode filmar, pode fazer perversão e depois pode se esconder todo mundo, brincando de esconde-esconde, tá extraordinário. Todo mundo se esconde em algum lugar, joga alguma bomba e sai correndo, toca a campainha e sai correndo, imagina. Agora a gente pode fazer isso em nível mundial. Quando a gente era menina, eu que tenho 45 anos e a minha geração, os moleques estouravam os vasos sanitários, os adolescentes, sabe? Adolescente, assim, entre 14 e 16 anos, 17 anos. Depois disso não é mais adolescente. Naquela época não era. E eles faziam o quê? Eles explodiam o vaso sanitário, que era uma aventura e tanto para mostrar que eles eram poderosos, que eles tinham o poder de estragar as coisas, de destruir tudo e se safar. Aí eles podiam fazer isso e sair correndo, mas a grande aventura era conseguir escapar porque era difícil. O inspetor corria atrás, de verdade, saía do colégio, corria atrás, catava pelo avental, que era uma coisa que a gente usava, e fazia a mãe responder pela educação do filho dela, o pai também. E aí fazia assinar lá os termos, suspensão, tinha isso, eu acho que agora tá difícil, né? Mas agora pensa, todo mundo pode explodir o vaso do colégio e sair correndo em nível mundial. Por quê? Porque o brinquedão da gente, que é a internet, promove isso. E aí todo mundo quer experimentar esse momento. Porque muita gente que ficou na sala de aula e não explodiu o vaso, pensava assim, eu não tenho coragem, eu sou um fracasso, eu sou uma droga. E se fosse no psicólogo, que era raríssimo, tinha uma meia dúzia de psicólogos seríssimos que atendiam naquela época e falava assim, você precisa de uma educação um pouco mais rigorosa, você precisa tomar mais responsabilidade com as coisas, isso vai te render uma consequência desagradável. Mas agora não. Agora, se levar o filho de 19, 20, 30 anos na psicóloga porque ele fez ele explodiu vários vasos de sanitários de colégios na internet, criou um fake e ainda mandou todo mundo se fuder, sabe o que o psicólogo fala para os pais? Que ele está precisando de mais carinho, de mais afeto, mais amor e provavelmente você pode ir lá na loja de material de construção e comprar uns 20 vasos sanitários e colocar no seu quintal e comprar umas bombas para o seu filho de 19, 20, 30 anos e dar para ele porque ele está precisando, sabe? Explodir uns vasos sanitários. É isso que está acontecendo. Tá todo mundo querendo ser adolescente, porque a adolescência agora, as crianças com 6, 7 anos, elas já são, aí deram um terminho, é pré-adolescente, mas já vai podendo gozar dos confortos do adolescente. E vai até 30, 35, 40, anyway, o céu é o limite. Então as crianças podem ser adolescentes, os idosos podem ser adolescentes e isso é legal. Agora, ser adolescente porque quer se divertir, porque quer ter um humor mais alegre, porque quer ter força, coragem, disposição, sim, mas é que adolescente costuma não ter isso, né? Adolescente costuma ficar no quarto com o celular na mão, fone no ouvido, uma cara meio de emo assim, com o olho pintado de preto, uma lágrima derramando assim, fazendo aquela vereda no meio do rosto, virado de bunda para as pessoas, dentro do quarto, sempre dentro do quarto. E aí eles também ficam com aquela coisa de ninguém me ama, ninguém me quer, eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra, uma Ritalina, eu preciso externalizar o meu mau humor, a minha chateação, a minha tristeza. Eu tô com sono, porque adolescente tem sono, adolescente também come muito, mas é só o que eles querem, então eles vão no fogão, fazem aquele rebosteio no fogão, aquela merda total, sujam tudo de óleo, aí larga as coisas em cima da mesa depois que come, como se os ETs tivessem abduzido eles largam o banco, o prato, o copo, e se a mãe tiver algum problema, tipo uma pneumonia dupla, uma cólica renal, eles saem e vão ao cinema espairecer. Eles precisam desse tempo, eles precisam desse momento.
E a expressão deles, a expressão é sempre algo intangível, é sempre algo assim. Então é uma desgraça constatar que a humanidade resolveu ficar adolescente porque os adolescentes ganharam o brinquedão. Eu não quero com isso dizer que a internet é exclusividade de adolescente, claro que não. Tá cheio de gente que trabalha, aliás, a gente quase que só consegue trabalhar através dela. Eu, quando tenho os meus surtos, minhas crises existenciais de pensar, não sei se dá para continuar trabalhando usando a internet e tenho vontade de sair, eu tenho que reponderar e pensar, Nana, mas aí tu vai encontrar com quem? Com quem? Tu vai falar com quem? Eu estou procurando a minha turma e esperando que em algum lugar haja pessoas que consigam se comunicar independente, né, da internet, que não sejam escravos. Eu acho que é muito saudável a gente avançar tecnologicamente, poder fazer uso de um espaço, né, que corta caminhos, que encurta distâncias, que promove uma comunicação massiva, que tem o pause, que tem o play, que tem o delete. É uma delícia. Eu acho ótimo, mas não com esse comportamento irresponsável, não com esse comportamento inconsequente, não com esse comportamento agressivo. É só isso que eu acho. Porque eu tenho uma voz assim, um pouco, parece uma lâmina, né, cortante. E eu sei que pode parecer bastante que eu sou muito mais brava do que na realidade eu sou. Mas eu tenho tentado me portar mesmo como alguém que está tentando compartilhar uma estrada com alguém. E se preciso gritar, eu grito. Eu não gosto daquela ideia de que assim, não, calma. A criança, o adolescente está caminhando para o abismo, né? Com aquelas lágrimas, como eu disse, né? Sempre borrada, um pouco de rímel, assim, que é para dar aquele tom dramático. Os cabelos ao vento, aquela camiseta meio rota, meio suja, né? E ele está caminhando para o abismo, loucamente, correndo contra o vento ao som de Ed Sheeran. E aí, de repente, você pensa assim, ele vai cair, mas eu não posso gritar. Chama todo mundo do Facebook para me dizer se eu devo ou não gritar. Venham também todos os psicólogos de plantão. O que vocês acham? E qual é a sua linha? É Jung, Freud? Qual é a sua linha mesmo? Winnicott? E você fala um pouco o Paulo Freire, né? Misturado com Rita Lee. Não, mas fala para mim qual que é a sua. E aí depois que todo mundo fizer uma conferência, aí eles então vão brigar, vão se separar em facções, tem aqueles que dizem grite, tem outros que dizem fale no megafone, tem outros que dizem pra você ir fazer psiu ou bilu-bilu no adolescente. Aí depois a gente vê o que a gente faz com os restos mortais do adolescente, que a essas horas já deveria estar espatifado lá embaixo do abismo. Não dá pra entender. Não dá para entender que tipo de ativismo em defesa dos direitos animais a gente vai conseguir fazer tropeçando nos cadarços dos nossos tênis riscados, escrito anarquia, ho, ho. Sabe? Eu quero entender o que a gente pode fazer ainda com isso. Antes de ontem, uma querida parceira me pediu, Nana, faz uma live, eu tô precisando ouvir suas palavras. Eu não estava em condições, eu não conseguia atender o pedido dela, porque eu estou sempre pensando, mas espera aí, eu tenho de fato algo que eu acho que vale ser dito? Ou eu vou só para vomitar, né, na internet? Porque se for só para vomitar, eu tenho um quintal de 1000 metros aqui. Eu não posso ter a falta de responsabilidade de usar os ouvidos das pessoas dispostas para eu jogar o meu vômito. Eu também não posso vir para cá pensando assim, eu vou só desabafar, tô precisando desabafar, vou fazer uma live. Eu não posso elocubrar, tipo um Hamlet, assim, to be or not to be, this is the question. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que sempre pensar. Por quê? Porque isso é ser adulto, ou pelo menos a minha tentativa de ser adulta. E às vezes eu espero isso também dos meus parceiros, dos meus companheiros de luta, de causa, gente que já sabe o que é veganismo, gente que já entendeu qual é o caminho, o que a gente pode, não deve fazer, aquilo que a gente vai conseguir um efeito melhor para todos os seres. E não ficar repetindo tudo que dá. Tem a semana do... hoje tudo é ego. Agora tudo é ego. Porque é ego. Ela falou assim. Ela falou eu. Então é ego, né? É ego. Senta em cima. Gente, olha só. A gente, antes de ser ativista, a gente precisa ser gente. Porque se a gente não for gente, a gente não pode ser uma pessoa ativista.
Então, a gente precisa dizer que quando é que o ego é nocivo? Quando ele começa a fazer as coisas com o objetivo e a ação pautadas na necessidade de si mesmo, de se afirmar, de se beneficiar, né, para si. Isso é uma exacerbação do ego. Mas a gente precisa ter um pouco de ego. Não é um ego nocivo, é o ego que sabe quem é. Sabe consciência corporal? Quem já fez alguma arte marcial ou alguma dança sabe. A gente precisa ter localização de si, lateralidade, coordenação motora. A gente precisa ter cognição, né? O sistema cognitivo da gente tem que estar funcionando. E tudo isso, gente, acontece no nosso corpo. Ele acontece nas nossas bases estruturais. E que tem a ver com a nossa identidade, que vai acabar sendo ego. Mas é necessário. Então, antes de ser ativista, por exemplo, eu sou uma artista, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou parceira. É isso. Eu não tenho como não falar ao meu respeito, porque as pessoas que vão me ouvir, elas querem saber por que diabos elas vão ouvir uma maluca que fica falando, gesticulando, derrubando o celular, pegando bicho. Elas querem entender pra quê. E para que elas entendam, elas precisam ter um pouquinho. Antigamente a gente chamava isso de currículo, agora é ego. Agora você não pode falar de si mesmo. Ai meu Deus, quanta confusão. Que desesperador que tá isso, gente. Olha, quando a gente estava assim, em meados da década de 90, assim, currículo era a coisa mais essencial para a gente conseguir se apresentar, fazer um trabalho, desenvolver alguma coisa, fazer uma palestra, arrumar um emprego. Chamava currículo. No currículo você põe seu nome, sua idade, endereço, o que você faz, o que você já fez, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, tudo direitinho ali. Sabe, o que você tem disposição para fazer, suas habilidades. Hoje você não pode mais. Você fizer um currículo. Olha lá, você quer se aparecer, tá vendo? É o ego, quer se aparecer. Ai, meu Deus. A gente precisa ter identidade. O que é que não é legal, então? Ah, não, mas então eu não estou entendendo. Você está falando contra ou a favor do ego? Eu estou falando a favor da responsabilidade, do compromisso, da sua assinatura. Por que eu me chamava Nana Lacerda e agora eu me chamo Nana Índigo? Tem várias razões e dentre elas tem uma que é: eu preciso afirmar uma assinatura, porque quando eu fizer um desenho, eu preciso me responsabilizar por ele. Não é porque eu quero aplauso, porque inclusive vai ter gente que vai achar lindo e tem gente que vai achar uma bosta. Então, eu preciso mesmo me responsabilizar. A assinatura, ela é feita para isso. Agora é assim, você coloca um aforismo no Facebook, precisa dar créditos. Eu tenho até medo, né? Porque assim, as pessoas escrevem alguma coisa de legal, elas precisam de crédito. Crédito, o que é isso? Crédito. Responsabilidade é uma coisa, não sair catando o trabalho dos outros e reproduzindo para se beneficiar é uma coisa. Mas ter que ficar com medo de citar uma pessoa sem autorização dela, porque agora tudo tem que ter crédito, é outra muito diferente. Agora, discernimento, seja lá para que for, especialmente para falar de causa animalista, requer maturidade. Se a gente age que nem adolescente para tudo, eu realmente não vejo que a gente tenha muitas esperanças pelo caminho aí. A nossa perspectiva tá turva, tá muito ruim, porque a gente está tentando fazer uma coisa revolucionária. Revolução implica em tirar o povo da cadeira. Então vamos nos colocar no lugar do povo que está na cadeira. Não é para passar a mão na cabeça deles não, é só para entender o que a gente vai precisar usar como estratégia. Então o povo tá lá deitado, sentado naquela sua poltrona, bem afundado nas almofadas do conforto, cercado de bacon, cercado de produtos testados em animais, assistindo um programa onde há exploração animal e comprando pela internet compartilhando um vídeo de massacre animal, comprando pela internet um ingresso para ir no zoológico e um cachorro que está sendo comercializado ali. Aí, como é que a gente chega para tirar esse povo do sofá? Com um comportamento igual chega um adolescente,
Então a gente chega com o olho borrado de rímel, aquela valeta no rosto, da lágrima caindo, um fone no ouvido e um protesto na mão do tipo, um xingamento bem mal educado, e aí depois a gente se retira pro quarto e fica lá chorando. Essas pessoas vão sair da poltrona assim? Eu penso que não. Então eu acho que o interessante era a gente ter uma postura um pouco mais adulta, assim, mais madura, mais consequente, mais comprometida, menos emocional no sentido das afetações negativas, né? Não sou eu aqui que tenho o menor direito de vir reprimir a emoção dos artistas, ou quem não é artista mesmo, todo mundo tem emoção, não é só artista que tem, mas eu tô falando de quem usa isso como ferramenta de criação, né? Ferramenta de trabalho. Eu não tô aqui para reprimir nada, nada mesmo, mas eu acho de verdade que esse comportamento de quem tá liberado para fazer cagada, que é a carteirinha da aborrecência, e que virou um derrame, uma epidemia geral no mundo todo, ele não favorece a luta na causa pelos direitos animais. Não favorece. Eu acho que talvez fosse necessário a gente ficar mais tempo falando a respeito disso, mas eu acho que o essencial que eu queria dizer é isso, que tá feio, tá ridículo, não tá bonito, tá feio quando é criança de 7 anos querendo ser adolescente, toda sexualizada, toda hormonizada, e também tá feio os adultos, né, de quem a gente esperava ponderação, eixo, equilíbrio, pelo menos os pertinentes à fase adulta, estarem se comportando que nem um bando de criançada e não sabe sair, sabe aquela coisa assim, contou a piada, tá bom, contou a piada, todo mundo riu, no dia seguinte de novo a mesma piada, depois outra versão da mesma piada, chega, já deu, isso é coisa de gente imatura, isso é coisa de adolescente, tá chato e eu só fico preocupada, porque hoje eu estava conversando com o Rodrigo Guglieri e a gente estava falando acerca disso, falando assim, o que virá daqui para frente? O que vai vir daqui para frente? Né? Adolescente adora gozar da cara dos outros. Adolescente adora isso. E é isso que todo mundo tá fazendo agora. É um bullying geral. E é o bullying do bullying, inclusive. Aí tem o bullying, que aí vira o bullying do bullying. E depois o bullying do bullying do bullying. Ou seja, todo mundo tirando onda com a cara de todo mundo. Olha, daqui a pouco os doutores de alegria, que são esses clowns, palhaços que vão aos hospitais cuidar das pessoas, eu tenho medo de encontrar os novos clowns do futuro dando risada da cara dos doentes. Eu já não tô mais duvidando de nada. Com este comportamento adolescente, parece que a gente caminha para isso. Se não toma algum cuidado com isso, parece que é para onde a gente caminha. Daqui a pouco as pessoas não têm mais nenhum tipo de fronteira, porque na internet, né, o brinquedão dos adolescentes postergados e tudo mais, ele promove isso, você fica com a cara que quer. Né? A gente tem ruga e tudo, mas não aparece. Você põe lá o filtro palma, o filtro sei lá o que, anyway, e aí já não fica mais com cara de velho, daquela arrumadinha, o ângulo é só aquele que não aparece, aquela sua imperfeição, bico, sexy, acabou, pronto, já não, acabou tudo. E todo mundo fazendo isso agora, sem parar, sem medida. E assim, eu não sei como é que a gente vai conseguir empreender uma luta séria, uma luta que tenha credibilidade e respeito, assim, com esse derrame de puberdade que tá todo mundo passando. Tá chato, tá desinteressante, tá chato pra caramba. E aí não adianta vir falar pra mim assim, se você não quer, não participa. Olha quem fala. Ela também posta foto. Olha, em primeiro lugar, eu não estou me excluindo. Quando eu digo nós estamos passando por isso, eu me incluo no problema. Eu não me incluo, eu não estou a parte do problema e ali apontando solução para nada. Eu estou dizendo que nós estamos sendo pressionados a vivenciar isso como se fosse normal. E isso é ruim. Né? Tá todo mundo dizendo que é moda andar com os cadastros desamarrados e a gente tá fazendo isso e vai tropeçar neles. É disso que eu tô falando.
Em segundo lugar, eu acho importante que a gente pare para ponderar e ver se isso tem algum fundamento. E aí cada um sabe de si. A minha profissão é modelo desde os 17 anos de idade. Isso é uma das ferramentas do meu trabalho. Eu uso isso sim como ferramenta de trabalho. Pra caramba, por sinal. Mas eu não estou a salvo de ter que ponderar acerca de quantas imagens eu lanço em vez de algum texto, tentar equilibrar essas forças. Todo mundo tem forças para agregar, tem um monte de coisa para a gente fazer e a gente está se comportando como uma familhinha de adolescentes. Então esses dias eu combati essa coisa de familhinha e pedi para a gente parar de ser familhinha e começar a ser equipes, parceiros, né? Porque nós estamos nos comportando sempre assim. A familhinha é aquele grupo de pessoas que tem a chave da mesma porta e entra a hora que quer sem dar satisfação e sai a hora que quer sem dar satisfação. Que força uma intimidade para ser mal educado, para desconsiderar o outro. Que chega e não cumprimenta, que levanta de manhã de mau humor, que fecha a geladeira com a bunda e faz xixi de porta aberta. E tudo bem, porque é família. E quando precisa fazer alguma coisa, aí tem, aí família. Quando alguém me coloca num grupo e já começa aí família, eu já saio do grupo. Porque eu não quero isso, eu não gosto disso, eu acho péssimo. Aqui em casa eu já instituí, nós não somos uma familhinha, nós somos um grupo de náufragos, nós somos um grupo de pessoas que trabalham em prol da coletividade. E ponto, isso não quer dizer que a gente não tenha direitos, que a gente não se cuide, que a gente não se ame, muito pelo contrário. Mas tem uma formalidade que ela não é engessante, pelo contrário, ela é um compromisso, ela é um respeito que a gente costuma ter pelas visitas e a gente não costuma ter quando é de casa, é de casa, não precisa ligar. Ou você falou com fulano, isso aí é de casa, e isso daí não é bom, né? Porque quer dizer que se eu sou de casa eu não mereço nenhum cumprimento, nenhuma satisfação, educação, né? Pode fechar, tacar o pé nas coisas, comer tudo, não deixar pro outro. Isso é péssimo, não vejo graça nenhuma nisso, não vejo mesmo. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários para ver se alguém quer sugerir alguma coisa diante disso que eu tô falando. A Gisele tá acrescentando aqui que as pessoas perderam a noção dos valores éticos e morais em nome de uma liberdade imoral e sem compaixão, que para mim me parece menos dolosa, né? E mais culposa, ou seja, tá muito mais inserida na questão da gente ter se liberado para ser um bando de adolescentes mesmo, que qualquer coisa fala que não foi por mal, eu estava passando por um momento crítico. Eu acho que tem muito a ver com isso. Como é que adolescente não tem nada disso? Ele espera sempre que o outro tenha por ele. E ele reclama. Adolescente é aquele ser que descobre que pode chamar o pai e a mãe de chato na cara deles, porque eles estão fazendo alguma coisa super importante e ele vai se safar. É o adolescente. Ele pode falar, ai mãe, como você é chata. E ele acha que vai ficar tudo bem. E ela pode falar assim, ai mãe, deixa eu ir em tal lugar, e o papai tá tão chato. E ele começa a fazer isso. E aí tá todo mundo fazendo isso agora. Todo mundo. Todo mundo no quarto. O quarto é um lugar feito para dormir, né? Normalmente a gente dorme e acomoda as coisas da gente lá de uma maneira, pressupõe-se que organizada, pelo menos para saber onde é quando acaba a luz, né? Mas eles usam de outra maneira. Eles usam para ficar deitados lá quando chegam do colégio, sabe, com aquela cara de drama, assim, de que o mundo, ninguém me entende. E aí eles ficam lá no quarto, assim, horas e horas e horas. Bom, todo mundo pode estar pensando que eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência em casa, né? A minha filha faz 15 anos amanhã. Mas não é só isso. Isso é com certeza um ponto crucial, porque nada como poder falar da própria experiência. Quando a gente fala da própria experiência, a gente fala com propriedade. A gente não é falacioso, né? A gente está vivenciando aquilo. Mas eu também não vim aqui para falar de questões pessoais. Então, eu estou fazendo um apanhado sobre o que eu tenho percebido dentre as pessoas que são meus contatos, os que não são meus contatos, as pessoas que eu observo na rua, as com quem eu convivo, voluntária ou involuntariamente, porque a vida é assim. A gente convive com gente que a gente também não escolheu, né? Na rua, no ônibus, no supermercado, no cinema. E a gente observa isso.
É complicadíssimo ter que ficar prestando conta minuto a minuto de tudo que você está falando, porque as pessoas estão muito dispostas a pegar aquele podrezinho, aquela derrapadinha, aquela casquinha que você esqueceu de tirar. Ah, elas estão prontas para isso. Ah, olha lá, foi preconceituosa. Ai, eu sabia, era machista. E, olha, eu tinha certeza, é de esquerda. Ah, não, tá vendo? Olha pra cara dela ali, tá vendo o que ela tá falando? Ela generaliza as pessoas. Xenofóbica, é assim que tá acontecendo o tempo todo. Isso é desesperador, desesperador. Ninguém consegue mais fazer uma explanação sobre coisa nenhuma, porque ela tem que ficar parando para explicar e se defender, No meio do caminho, você exaspera, perde a linha, aí ataca, aí todo mundo se engalfinha e acabou tudo. A gente é obrigado a fazer um post. Se quiser que te vejam e que vejam seu post, você escolhe ali 10 palavrinhas, né? Um X de caracteres limitado, para poder ganhar letras garrafais. E um fundo colorido. E aí é engraçado porque assim, é só você escrever o seu textão, não tem problema, Nana. Não é, porque as pessoas não vão ler, elas só querem ler o que tá fácil na cara. Também é muita informação, a gente não consegue mesmo ler tudo. Imagina se eu for ler todos os textões que eu vejo pelo mundo aí. Eu tô frita, eu não vou fazer outra coisa na vida e ainda assim não vou conseguir. Mas a gente se expressando com meia dúzia de caracteres, com fundo colorido, a gente nunca vai conseguir falar as coisas de uma maneira completa. Isso dá uma margem para aquele veneno, sabe? Isso dá uma margem gigantesca para que as pessoas interpretem tudo pelo pior lado. Já basta que tá todo mundo com a faca e o garfo na mão ali, só esperando cair para espetar. E aí você vai falar de física quântica com 10 caracteres, de sociologia, de filosofia com 10 caracteres. Ferrou! Não existe nada subentendido, só as coisas ruins. Tudo que você não disser, poderá e certamente será usado contra você. Tudo, sem exceção. E o que disser, também. Então, quer dizer, a gente está ferrado. Todo mundo que quiser entrar na comunicação hoje, de alguma maneira, pode comprar uma pomada já para passar no lombo, um lugarzinho para ficar de molho, um escaldapé e um analgésico, porque não tem outro jeito não. Se meteu a entrar na chuva, vai se molhar, mas acontece que agora tá chovendo canivete. Era uma coisa, mas Nana, você quer entrar na chuva e não quer se molhar? Não, eu quero me molhar, eu só não queria era me picar inteira, tipo, canivete é dose, né? Tá pesado mesmo. Tudo o que você fizer e o que não fizer quando você está na alça de mira das pessoas dentro da comunicação vai se voltar contra você. E no meio deste cenário todo, a gente tenta resgatar boi, porco, a gente tenta resgatar galinha, a gente tenta conscientizar, a gente tenta cantar para subir. A gente tenta lidar com farra do boi, com os bandidos lá, todos fazendo uma pressão enorme. A gente tenta lidar com rinha de bicho, tráfico de bicho, comida feita de bicho, abate, violência sexual, estupro de bicho. A gente tenta lidar com porcos que eram tiro ao alvo de uma porção de bandidos. A gente tenta lidar com tudo isso e mais todas as dicotomias presentes e aquelas que a gente não vê. É uma loucura? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que se a gente começar, pelo menos, a pensar em ganhar um pouco de maturidade nas nossas expressões, nas nossas ações, nas nossas escolhas, isso pode contribuir a médio prazo. Eu acho que até imediatamente já dá uma arrefecida nesse fogo que incendiou o mundo, de um modo geral, especialmente as redes sociais, que é um veículo que a gente usa para se comunicar, né? Dá para a gente se comunicar de outra maneira? Dá, mas o alcance é muito pequeno para o que a gente precisa fazer, para o tamanho da revolução que a gente precisa fazer. Então, eu acho que seria bem interessante se a gente começasse a pensar nisso, se a gente começasse a ter um pouco mais de senso de consequência, né? De maturidade mesmo, sem tanta necessidade, aquela demanda fogueada dos adolescentes. Deixa isso para os adolescentes, né?
E a gente que já é adulto, vamos tentar dar uma compensada nisso. Outra coisa nós somos orientadores, gente. Boa parte de nós orienta adolescentes. Eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre as nossas posturas diante desses acontecimentos e não nos misturar com eles. Então você chega em casa, o seu filho adolescente não sabia que você vinha, você veio de surpresa e chega na sua casa e ele tá dando uma balada com uma música no último volume, cheia de palavrões, estourando o ouvido da vizinhança inteira, com um monte de amigos que estão lá derrubando cerveja no sofá, enchendo a cara e usando droga. E aí o que você faz? Você pensa, uhul, cheguei, porque quer ser legal, porque quer ser cool, e acha que assim você vai ser super aceito pelo seu filho, e amanhã você vai contar pro seu psicólogo, pro seu terapeuta, que você foi assim, pai do ano, mãe super legal, eu sou assim, hoje a gente tem que ser jovem, de bem com a vida, a gente vai ser de bem com a vida. Então eu pego e deito no sofá e tomo um banho de cerveja com o meu filho adolescente? Eu acho que não, eu acho que ia ser bem mais legal se a gente resolvesse, então, botar um pouco dar uma moralizada nisso, né? Não é tolher a liberdade, arrancar a cabeça de todo mundo, botar todo mundo na rua, gritar, chamar a polícia, mas ser adulto, né? E colocar alguns limites ali, dizer, olha, até aqui dá, né? Próprio mesmo, da sua idade, agora daqui pra cá não dá, não tem chance, fim de papo. Não, mas agora é isso que está acontecendo. Então também tem aqueles outros pais de deixa, ele está na adolescência, o terapeuta disse que é para deixar ele extravasar. Tem também aquele terapeuta que manda você chegar e falar assim pro filho, eu tô achando, o que você acha? Vamos negociar? Eu tô achando que você não está bem, que você não está agindo de uma maneira legal. O que você acha? Aquele terapeuta que manda você perguntar pro seu filho, o que você acha? O que você está achando? Você acha que isso é bom? Você acha que você está deixando uma mãe feliz? Você acha que... Não sei, eu só quero a sua opinião. Aí você chega em casa, o adolescente está destelhando a casa, tacando o gato lá de cima, quebrando tudo, tocando um puteiro. E aí o terapeuta mandou você falar para ele, o que você acha? Você acha que você não tem outra alternativa? O que está te faltando? Right? Então tá bom, por hoje acho que a gente já conseguiu conversar um pouco. Quem quiser deixar comentários, quem quiser falar dar alguma sugestão para a gente conseguir pensar em alguma estratégia que nos auxilie a usar as nossas habilidades, os nossos avanços tecnológicos, a nossa comunicação para realmente um movimento efetivo dentro da defesa animal. Eu aceito todas as sugestões, críticas, tudo, sempre penso, mas será que não, será que sim? Permissiva eu não sou, mas assim, é o meu jeito, e eu acho que dá pra gente estabelecer aí um equilíbrio de forças, tá? Eu agradeço profundamente quem participa, quem está junto da causa, quem procura saber o que está acontecendo, coloca a sua opinião, enfim, quem compartilha os vídeos, quem participa todo dia, quem está presente. Obrigada, gente, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau.